sangramento na hora de evacuar é um sintoma que assusta muito. E a gente, independente se é aquele sangue que já está mais digerido, um sangue mais escuro, um sangue que está misturado nas fezes, ou se é um sangue vivo mesmo, ele bem vermelho, ele tem que ser investigado, a gente tem que, de alguma maneira, encontrar da onde que está vindo aquele sangramento. Meu nome é Henrique Invite, eu sou médico coloproctologista em Curitiba. Hoje o meu foco é no tratamento das doenças da região anal de uma maneira minimamente invasiva. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, já se inscreve no canal que vai ter muito mais pela frente. Recentemente a gente teve alguns artistas, né, que tiveram problemas de câncer no intestino, como por exemplo o caso da Preta Gil, que acabou atrasando ali um pouco o tempo, né, para procurar ajuda, e quando ela foi identificar ali da onde que era aquele sangramento, que ela achava que poderia ser alguma coisa tipo hemorroidas, tinha as fezes mais finas também, ela já descobriu um câncer já numa fase mais avançada, e a gente sabe o desfecho ali de uma doença que já está muito avançada, é muito difícil que a gente consiga reverter, independente do dinheiro que você tenha para tratar aquele câncer. E é por isso que esse vídeo aqui ele é muito importante, porque se você tem um sangramento na hora de ir ao banheiro, ele tem que ser identificado, a gente tem que achar a fonte daquele sangramento. Sangrar na hora de ir ao banheiro não é normal. Sempre vai ser um sinal de alerta, uma bandeira vermelha tem que acender ali, uma luz vermelha tem que acender uma bandeira, levantar uma bandeira para que você procure, né, a fonte daquele sangramento. A gente tem algumas doenças, né, que a gente sabe que podem provocar sangramento. O sangramento ele é um sintoma que ele pode ser muito comum na hora de ir ao banheiro, principalmente se a gente for pensar em doenças da região anal, aquele sangue mais vivo, né, como hemorroidas, fissuras, por exemplo, são doenças que provocam sangramento ali na região. Geralmente é um sangue que a gente percebe na hora de ir ao banheiro ou na hora de fazer higiene, você pode perceber no papel higiênico, às vezes chega a pingar no vaso. Se a gente for pensar nas principais fontes de sangramento que a gente pode ter, né, o nosso trato digestivo ele começa lá no esôfago, passa pelo estômago, a gente tem o intestino fino que vai ocupar a maior parte do nosso abdômen, e a gente tem o intestino grosso que faz uma curva aqui até chegar lá no reto. Então, o sangramento que ele acontece mais nessas regiões mais próximas aqui do estômago ou do começo do intestino delgado, do intestino fino, ele é um sangramento que ele vai passar por todo o intestino, ele vai sendo digerido ali, e ele é um sangramento que ele vai se apresentar de uma maneira mais escura, que é o que a gente chama de melena. As fezes elas ficam bem pretas mesmo, tipo um piche, e elas têm um odor muito forte. Então isso é muito característico de sangramentos mais altos, que a gente fala, né, que do trato digestivo. O sangramento misturado nas fezes, né, ele pode estar associado aqui a sangramento do intestino grosso, que acaba se misturando e você percebe que está no meio das fezes algumas estrias, uns riscos de sangue no meio das fezes. E aquele sangramento mais vivo, né, um bem vermelho, ele geralmente está associado a doenças aqui já do final do intestino, doenças do reto e da região anal. E é assim que a gente vai tentar diferenciar da onde que é a fonte daquele sangramento. E a gente tem algumas maneiras de investigar da onde que está vindo essa fonte de sangramento. A gente tem alguns exames de fezes, por exemplo, o teste de sangue oculto, é um sangue que você não percebe também, então essa é uma outra opção que pode acontecer de você nem saber que está tendo sangramento, mas quando faz aquele exame das fezes, que se chama sangue oculto nas fezes, ele pode dar positivo e pode ser um sangramento de qualquer ponto aqui desse trato digestivo, e a gente vai ter que investigar da onde que ele vem. Para essas partes aqui mais de cima aqui do estômago ou do começo do intestino delgado, a gente pode fazer um exame de endoscopia e avaliar ali, né, enxergar. Pode ser gastrite, pode ser uma úlcera, pode ser um tumor também, um câncer, né, de estômago que está soltando sangue ali no intestino e vai formar aquela melena, esse sangramento mais escurecido. E a gente pode fazer também o exame de colonoscopia, que é um exame que a gente é uma câmera, um tubo que tem uma câmera na ponta, e a gente consegue identificar desde o reto aqui, a gente anda em todo o intestino grosso até o final aqui do intestino fino, e a gente consegue identificar se tem alguma alteração, algum ponto que justifique esse sangramento. Existem várias causas de sangramento, né? Então aqui, como eu falei, pode ser por úlcera, por tumores, né, do estômago. Aqui no intestino a gente pode ter a formação dos divertículos, né? Os divertículos eles são super comuns também, são como se fossem as rugas do intestino,
Só que bem naquela então ele é uma bolinha que se forma aqui, principalmente nessa região aqui do sigmoide, e só que bem naquela herniação da mucosa que se forma, tem um vasinho sanguíneo ali dentro, e aquela área fica uma área mais frágil do intestino, e ela pode provocar sangramento. Então, além da diverticulite, que talvez você já tenha ouvido falar, que é uma inflamação aguda do divertículo, ele pode provocar sangramento. Na maioria das vezes, esse sangramento ele vai parar sozinho, independente do tratamento que você fizer. Agora, tem algumas situações que podem dificultar a parada desse sangramento, principalmente se for desses divertículos, por exemplo. Pode acontecer do paciente usar algum UAS, né, o clopidogrel, medicamentos que dificultem a cicatrização, anticoagulantes mesmo, ou uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais, né, aqueles tipo ibuprofeno, nimesulida, são medicamentos que machucam aqui a mucosa e que podem provocar sangramento. Existe também uma doença que se chama telangiectasia, que é como se fosse uma aranha, assim, uns vasinhos que se formam aqui no intestino, que pode ser uma causa de sangramento, às vezes sangramento volumoso mesmo, de ter que receber sangue até, por conta desses vasinhos aqui que se rompem e provocam esse sangramento. Independente do tipo de sangramento, né, você vai ter que procurar um atendimento, né, uma ajuda para identificar a fonte do sangramento e fazer o tratamento específico adequado para você. Como o câncer de intestino é uma doença que causa sangramento também, quando você tem uma queixa de sangramento, a gente tem que fazer um exame para investigar, para saber identificar de onde que vem esse sangramento, para excluir principalmente o câncer, que é uma doença mais grave e que quanto antes a gente começar o tratamento é melhor. Muitas vezes, né, se você tem um sangramento agudo, principalmente esses que são aqui mais do reto ou da região anal, a gente consegue identificar somente com o exame físico. Durante a consulta, você é examinado e às vezes dá para identificar lá a fissura ou uma hemorroida que esteja sangrando, e pode ser o suficiente para fazer o seu tratamento. Mas, de qualquer maneira, se você tiver sangramento, não deixe de procurar ajuda. Sangrar na hora de ir ao banheiro não é normal e você tem que achar a fonte desse sangramento para não ter problemas como anemia ou deixar de diagnosticar doenças mais graves como um câncer. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, e se você busca por tratamentos minimamente invasivos, me procure que eu posso te ajudar.